O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vocês podem sentar um instante, por favor. Eu quero cumprimentar o Padre Tiago e agradecer a ele a oportunidade que me concede de participar com vocês da preparação da festa de Nossa Senhora de Fátima aqui na paróquia de Jesus Menino, né? Adolescente menino é tudo a mesma coisa. Eu quero cumprimentar também e abraçar sem abraçar os irmãos e as irmãs que nos acompanham de casa, certamente pelo Facebook aqui da paróquia. Tem YouTube ainda, não conseguiram lá. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Quero rezar pelas suas intenções também, você que está em casa e por causa da limitação da pandemia, nós não podemos estar todos aqui, mas as suas intenções estão colocadas no altar do Senhor. Quero perguntar ao pessoal da Pascom se eu posso andar um pouquinho, que nem cavalo solto, cavalo amarrado, pasta no lugar só, não é? Cavalo solto vai para qualquer lado. Então, uma hora vocês podem olhar aqui, outra hora vocês podem olhar lá. Se eu não puder também, vocês me falam que eu fico quieto, viu? Eu sou obediente porque minha mãe disse que na casa dos outros a gente procura ser obediente. Claro que de vez em quando eu desobedeço a minha mãe, coisa que o Padre Tiago não faz, né? Que a mãe está aqui vendo tudo que está acontecendo. Nós estamos rezando em preparação para celebrar a memória de Nossa Senhora, cujo título nos faz recordar a sua aparição em Fátima, aos pastorzinhos ou pastorinhos. E Nossa Senhora é modelo para todo e qualquer cristão. Para quem quiser ou quem quer se colocar no seguimento de Jesus, deve olhar o exemplo de Nossa Senhora, seja sob qualquer título. Mas aqui nós voltamos o nosso olhar para Fátima. Na história da salvação, ou melhor, na história da criação do universo, de tudo que existe, Deus foi sempre falando e tudo que existe foi sendo criado através do faça-se de Deus. Deus dizia faça-se e as coisas iam sendo feitas. Quando chegou a plenitude da revelação de Deus, Deus envia um anjo para falar a uma mulher simples, pobre, de uma aldeia onde ninguém dava muita coisa. E no momento em que o anjo anuncia a Maria de que ela vai conceber e dar à luz ao Salvador da humanidade, ela diz: faça-se.
Agora já não é mais um faça-se fora, porque ela não tem o poder de Deus, mas é um faça-se em mim. Isso é modelo de quem quer fazer a vontade de Deus na vida. Não é faça-se a vontade de Deus na Vera. Não é faça-se a vontade de Deus em alguns dos músicos que estão aqui. Não é faça-se a vontade de Deus na sua vida que nos acompanha de casa. É faça-se em mim. Cumpra-se em mim a vontade de Deus. O que Deus tem para a humanidade, que comece a acontecer em mim, diz Nossa Senhora. Não mais fora, eu repito, mas em mim. Isso significa colocar a vida para ser gastada em favor da humanidade. Quem deu a vida pela humanidade foi Jesus Cristo. Mas quem começou a gastar a sua vida por primeiro, até mesmo antes de Jesus Cristo, em favor da humanidade, foi Nossa Senhora. Nossa Senhora, no plano humano, é igual a qualquer mulher que está aqui nesta missa e nos acompanhando em casa. Mas no plano divino, nenhuma de vocês pode chamar de Jesus de meu filho, pode? E tem muita gente por aí que diz, Nossa Senhora é como as outras mulheres. É, no plano humano, sim. No divino, nenhuma mulher pode chamar Jesus de meu filho. Portanto, só Maria, José e o próprio Deus podem chamar Jesus de meu filho, ninguém mais. Nós abrimos o coração e a boca e dizemos, Jesus é nosso irmão. E se somos irmãos de Jesus, nós temos Nossa Senhora por mãe. Mãe é o modelo de amor de Deus por nós. Eu dizia domingo lá na paróquia, você quer saber o tamanho do amor de Deus pela humanidade? Olha o amor de uma mãe. Ela é capaz de, sem saber nadar, se jogar na correnteza, na enchente, no rio, para morrer junto com o filho que está se afogando. Ela não sabe se vai poder salvar a vida dele de lá, ela não sabe nadar, não tem experiência com isso, mas ela se joga só para não ver o filho morrer, como Nossa Senhora viu seu filho passar por todos os sofrimentos que passou. Quer saber o amor de Deus por nós? Olha o amor de uma mãe pelo seu filho. Mas é uma mãe autêntica, honesta, digna. Não é uma mãe à medida da mãe do Henri Borel, não é? Que por amor de um homem sacrifica o seu filho. Uma palavra a respeito de Nossa Senhora, e era essa que eu tinha para dizer a vocês. A segunda palavra é a respeito da liturgia que nós acabamos de proclamar nas leituras de hoje. Primeiro, os Atos dos Apóstolos. Vocês que gostam de ler a Bíblia sabem muito bem que quando Paulo está perseguindo os cristãos a caminho de Damasco, ele cai, bate com o rosto no chão e escuta a voz do Senhor dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Paulo nem estava perseguindo o Senhor, estava perseguindo os cristãos. E todo aquele que persegue, que faz sofrer, que maltrata ou que mata um cristão, faz tudo isso com o próprio Jesus. Paulo fica cego, é levado para a cidade. Deus chama um certo Ananias, manda ir ao encontro de Paulo e faz com que ele volte a enxergar. E Deus diz a Ananias, eu vou mostrar a este homem
o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Não é isso que diz? Capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. E aqui, na primeira leitura de hoje, nós começamos a ver o sofrimento de Paulo por causa do nome de Jesus. Seguir Jesus Cristo não é essa belezinha toda que a gente vê e escuta algumas pessoas pregando por aí. Seguir Jesus Cristo é uma exigência, porque o mundo que rejeitou Jesus rejeita todo aquele que fala em nome de Jesus Cristo. E nós enfrentamos essa dificuldade. Se vocês ouviram bem a liturgia de ontem, quando Paulo chega na cidade de Filipe, ele se dirige lá para um rio e encontra uma família, a família de Lídia. Essa mulher era comerciante de púrpura e ela e outras mulheres estão rezando lá na beira do rio. E Paulo se aproxima para falar de Cristo ressuscitado a estas mulheres. E o texto da primeira leitura de ontem diz: Paulo batizou a Lídia junto com toda a sua família. Domingo passado, quando nós celebramos a Eucaristia, a primeira leitura falava do batismo da família de Cornélio. Batismo realizado por Pedro, depois de ter aquela família recebido a força do Espírito Santo. Ontem, Paulo batiza a família de Lídia e hoje a família do carcereiro. Gente, quando nós pregamos às pessoas com testemunho de vida, a gente chama essas pessoas, convence essas pessoas para o seguimento de Jesus Cristo. O problema hoje da nossa sociedade é que nós pregamos mais com palavra do que com testemunho. Aí a gente atrai pouco. Quem de vocês não já passou por uma situação de ter em casa um membro da família que não gosta de vir à igreja? Não precisa se manifestar, pensa. O marido, o filho, a mulher, sei lá quem, alguém. E aí você se levanta no domingo de manhã, bem faceirão, chama a pessoa para vir para a igreja, a pessoa diz assim, ó, faz assim com a mão, como eu fiz agora. Como se dissesse, vai você, me deixa em paz. Eu tenho uma cunhada que meu irmão faz isso com ela. Ela chama ele para ir para a igreja, ele diz, vai você, me deixa em paz. Meu irmão, viu? Santo de casa não faz milagre. E aí você vem à igreja todo feliz, todo contente, escuta a palavra, faz fraternidade com os irmãos, hoje nem tanto mais, né, porque não pode, mas faz unidade aqui, comunga o corpo de Cristo e volta para casa, a pessoa está deitada no mesmo lugar, na mesma posição, do mesmo jeito, não levantou nem para botar o lixo para fora. Aí você entra dentro de casa chutando gato e cachorro. E aí a pessoa olha para você e diz, de onde é que você vem mesmo? Eu venho da igreja. Ah, você está vendo por que eu não vou? Então nós, muitas vezes, com a nossa vida, damos mau testemunho a respeito daquilo que nós ouvimos como cristãos. Na verdade, deveríamos voltar para casa depois de cada missa, como se tivéssemos ido ao paraíso, comer do fruto da árvore da vida para viver para sempre. E viver para sempre não significa simplesmente viver, mas viver bem com todas as pessoas que caminham conosco. Paulo está preso, junto com Silas. E o interessante é que lá na prisão, ele não começa a lastimar como nós fazemos. A gente fica doente, ao invés de aproveitar a dor para rezar mais, a gente começa a reclamar com Deus. Mas eu sou tão bom, Senhor, por que eu estou passando por isso? A gente fica desempregado, ao invés de aproveitar o tempo que está desempregado para ajudar mais a família, em casa, a igreja, a comunidade, a gente começa a dizer, ei, mas eu rezei tanto, perdi meu emprego, por que Deus fez isso comigo?
ao invés de a gente aproveitar os momentos em que a gente está ali com mais tempo para louvar, para agradecer a Deus por tudo que nós já vivemos, a gente passa o tempo pensando no que a gente tem ainda para frente e murmurando contra Deus. Paulo e Silas estão rezando, e junto com todos os que estão presos, e de repente o terremoto, esse terremoto aqui, não é esse que a gente está acostumado a ver por aí, mundo afora. Aqui é a ação de Deus que abala as grades do nosso coração, que mexe com as nossas estruturas, que nos coloca de pé novamente. E se vocês pararem e observarem, além das portas da prisão que são abertas, que outras portas são abertas na primeira leitura de hoje? As portas do coração do carcereiro e de toda a sua família, que, como a de Lídia ontem, é batizada na primeira leitura de hoje. Assim como lá na pregação, Paulo convenceu e batizou, se é que ele batizou, ele disse que não batizou ninguém, mas o texto de onde diz que aquele povo foi batizado, talvez não por ele, mas por alguém que caminhava com ele, também batizou aqui todo o povo, toda a família do carcereiro que estava pronto para se matar. E nós encontramos muita gente por aí com estruturas desta natureza, pronta para tirar a vida, pronta para se sacrificar porque não vislumbra nenhum horizonte. E nós muitas vezes com a nossa vidinha, desculpe falar desse jeito, às vezes a gente não ajuda as pessoas a fazerem a experiência que o carcereiro fez hoje com Jesus Cristo. E por fim, temos também o Evangelho. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. E já desde o lava-pés, ele vem mostrando aos discípulos como eles devem se comportar, para que pessoas como o carcereiro, como Lídia, como Cornélio, possam olhar o exemplo de Jesus Cristo e se converterem a Ele. Jesus disse no lava-pés: eu faço isso, vocês me chamam de Senhor e eu sou, e o que eu fiz deve servir de testemunho para vocês. Nós que vamos à missa, ou que viemos à missa todo domingo, será que a vida de Jesus diz alguma coisa para a gente? Será que a gente copia na nossa vida a vida do Cristo? Eu dei o exemplo de Jesus. É para vocês fazerem a mesma coisa. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Parece que a gente escuta aqui e sai do outro lado. Depois ele diz que vai voltar para o Pai, e que para onde ele vai, os discípulos já conhecem o caminho. E Tomé diz: nós não sabemos o caminho. E aí ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém pode chegar até Deus se não for seguindo Jesus Cristo. Interessante é que tem um jovem no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, nos sinóticos, que se aproxima de Jesus e diz a ele: Senhor, o que devo fazer para receber o céu como herança? Ou receber em herança o reino de Deus? E Jesus diz: vai, vende tudo o que você tem, dá o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Não basta ter o tesouro no céu, nós temos o tesouro no céu. Só que Jesus acrescenta: depois você venha e me siga, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de São João. O que adianta você ter o tesouro no céu se não souber o caminho para chegar lá? É a mesma coisa de você saber que tem um prêmio acumulado de 40 milhões de reais na Mega Sena, mas você não saber os 6 números que vão ser sorteados. Adianta? Adianta saber que tem um tesouro no céu se você não souber o caminho para chegar lá? O tesouro está dado. Para isso a gente tem que seguir Jesus. E ele continua insistindo com os discípulos
preparando os discípulos para a sua partida, para que quando ele partir, os discípulos não fiquem tristes. Gente, a tristeza é a coisa mais horrível do mundo. Tem coisa pior do que a pessoa triste. Você faz uma piada, a pessoa não ri. Você conta uma alegria, ninguém se diverte. Você toca música, ninguém canta, ninguém dança. Você bate palma, ninguém vai contigo. Que lugar horroroso deve ser esse. Coisa de Deus, coisa boa, é alegria. E essa é dom de Deus. Mas não é a alegria que o mundo oferece. É a alegria verdadeira que vem de Deus. E Jesus diz: eu quero que a minha alegria esteja em vocês. E que a alegria de vocês seja completa, gente. Eu imagino só a gente no céu, olhando toda a beleza que Deus criou, encantado com tudo isso. Ou a gente vai ficar assim lá no céu? Quando é que Deus para de olhar para mim para eu fazer outra coisa que eu não estou aguentando mais? Alegria. E Jesus diz isso: eu digo essas coisas para vocês, não para deixar vocês tristes, mas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria seja completa. E para completar esta alegria, eu e o Pai vamos enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é esta relação de amor profunda que existe entre o Pai e o Filho, derramada sobre nós. Às vezes a gente pensa que o Espírito Santo é uma pombinha que sai voando, é língua de fogo que desce do céu, é ventania que sopra para todo lado. Isso tudo pode ser representação, mas o Espírito de Deus é a relação de amor que existe entre o Pai e o Filho e que eles derramam sobre nós. E é esse Espírito que vai ser o nosso defensor aqui neste mundo. Depois, no capítulo 17, Jesus vai rezar exatamente para que nós, defendidos por este Espírito, por este defensor, possamos ser um só corpo, formar uma única unidade, para que a gente de fato seja corpo de Cristo. Isso é o que nós pedimos na liturgia de hoje e na oração que brota do coração de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.